Você acredita que o mundo quer mulheres equilibradas e potentes? A maioria das pessoas que frequentam os meus trabalhos, né, a maioria, de alguma maneira já teve contato com o sagrado feminino, mesmo que não saiba, né, que eu tenho pacientes que me procuram, por incrível que pareça, que não necessariamente reconhecem essa palavra, mas a maioria compreende essa palavra ou já teve conexão com algum aspecto, porque eu não vou falar sobre tudo hoje, porque é muita coisa. Mas é muito comum também as pessoas escutarem essa palavra pela primeira vez. Por exemplo, quando eu faço um evento grande no Sesc, e eu levei uma vez as danças do Sagrado Feminino, e eu usei essa palavra, muitas pessoas me perguntaram depois se isso tinha a ver com religião, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje também. E também muitas pessoas falavam para mim assim, nossa, Soraya, eu amei a tua vivência, mas o tema me causou um certo desconforto. Então, o que você sente quando você escuta a palavra, né, a fala sagrado feminino? O que você sente? Então, eu estou falando aqui, gente, aplicabilidade do sagrado feminino. O que você sente com isso? O que é sagrado feminino para você? Essas perguntas são muito legais para você levar para os seus grupos, para os seus stories, para você começar a conhecer a dor do seu público, para você começar a conhecer o sonho do seu público, né? Porque a persona do digital sempre é diferente da persona do presencial. Quando eu falo do sagrado feminino, o que você entende por isso? Como foi ser mulher para sua mãe, para suas avós, para suas bisavós, né? Como que esse feminino foi vivido por cada uma dessas gerações dessa nossa árvore familiar? Nem sempre a gente consegue conversar com as nossas ancestrais para saber, mas como que foi? É legal vocês fazerem uma investigação. E sabe o que é legal, gente? Pessoas inteligentes, elas abrem espaço para conversa, para diálogo. Isso para mim tem a ver com sabedoria, isso para mim tem a ver com a gente querer abrir esse campo infinito de possibilidades. Porque a minha ideia aqui não é provar algo para vocês. A minha ideia aqui é trazer um conteúdo que vocês possam pensar a respeito. Se não fizer sentido, tá tudo bem. Então, qual carga emocional que a gente carrega associado ao feminino que a gente recebeu das gerações anteriores? E o quanto dessas crenças ainda pautam a nossa vida hoje, né? Ou hoje, será que a gente tem condições físicas, emocionais e sociais de viver esse sagrado feminino, essa potência de uma outra maneira? Então, quando eu falo desse questionamento, ele é muito importante para que a gente tenha consciência das crenças que a gente traz, não para que a gente caia em mais julgamento, porque a partir desse reconhecimento, a gente pode fortalecer essa construção de um feminino, né, que a gente pode deixar de herança para essas próximas gerações. Quando a gente fala de sagrado feminino na prática, a gente está falando de ancestralidade feminina, sim, né? Então, apesar da gente ter uma base biológica em comum, né? A gente tem modelos educacionais diferentes. Cada geração também vive a partir de uma herança emocional, né? Que é essa herança emocional que eles recebem, que tem a ver com os tabus, os conceitos, as repressões, o quantos silenciamentos, né? E geralmente tudo isso que vem dessas gerações vem de forma inconsciente. Então, essa herança emocional, a gente pode somar aqui essas experiências pessoais da mulher que reforçam, né, ou ressignificam, né, e que podem nos colocar num lugar de muito desconforto ou nos adoecer, mas também trazer para a gente essa potência do feminino. E
apesar do sagrado feminino não estar conectado diretamente com religião, quando a gente pensa em religião hoje, a gente pode chegar a um desconforto na prática do sagrado feminino, na sua aplicabilidade. E eu já vou explicar por quê, tá? Eu quero contextualizar um pouquinho, sem entrar muito em termos, sem citar os arqueólogos ou quem estuda isso tudo, porque eu posso citar isso depois tudo no Instagram para vocês, nos stories, tá bom? Para a gente ir para esse espaço do nosso cérebro que capta através dessa criatividade. Então, eu quero que você tente imaginar agora, você que está aí, tente imaginar agora, nesse momento, um mundo sem religião, sem religião. Quando a gente fala de religião, a gente está falando de dogma, tá? Não estou falando de espiritualidade ou de sagrado. Imagina um mundo sem religião, como a gente conhece hoje. Imagina esse mundo. Conseguiu imaginar? Conseguiu visualizar esse mundo por um instante? Um mundo sem todos esses dogmas que a gente tem das religiões? Lembrando que aqui o lugar não é julgar também as religiões, mas dizer o que existe. Falar para a gente pelo menos parar para pensar. Tá? Então, houve um tempo atrás, um tempo muito lá atrás, que nós temos registros históricos de sociedades matriarcais. Matriarcais. O que significa isso? Esse conceito de matriarcado, ele, ao longo, né, dos anos e ainda hoje, ele tem muitos significados, tá? E ainda hoje ele é um alvo muito permanente de discussão. Então, o termo matriarcado, ele designa, né, essas sociedades que foram socialmente, economicamente, de alguma maneira politicamente e culturalmente gerada por mulheres, gestada, gestão. É difícil imaginar, mas existiu, tá? Então, essas sociedades, precisa ficar bem claro para a gente aqui, tá? Apesar de existirem discussões a respeito, tá? Elas não são espelhos da sociedade patriarcal que a gente conhece hoje, que inverte o gênero dominante, tá? Ao contrário disso, são igualitárias no que se refere ao gênero. Então, mesmo quando as mulheres estão na liderança dessas sociedades matriarcais, não havia uma supremacia, não era o poder sobre o outro, mas sim o poder com. Então, diferente do que a gente vive hoje nas sociedades patriarcais, em que claramente, literalmente, prevalecem os valores masculinos, né? O poder, o controle, a dominação, né? Aqui eu não estou falando dos valores femininos, mas prevalece, além dos valores masculinos, a ação, realização, né? O poder, o controle e a dominação. E é o poder sobre, tá? Existe um grupo que é um dos mais respeitados nesse assunto das sociedades matriarcais, que ele é chamado, a tradução dele em português é Estudos Matriarcais Modernos. Depois eu compartilho o link no meu stories, tá? E a principal pesquisadora desse grupo, ela é uma alemã, e ela se dedica a estudar essas sociedades matriarcais em todo o mundo, em diferentes períodos da história. E dentro dos estudos mais recentes, né, eles trazem uma hipótese também de uma sociedade matriarcal como uma representação das mães do começo, aquelas que iniciaram algo. E se a gente for estudar
a conexão, o arquétipo da grande deusa, Eric Newman, Joseph Campbell, a gente encontra isso também. Então, o conceito de sagrado feminino, ele é ligado a todas essas sociedades matrísticas, né? Que tinham esses ritos em honra aos ancestrais, em honra ao masculino e o feminino. Então, havia um equilíbrio universal, essa conexão com a natureza, né? Mas a energia feminina era predominante. E o que significa isso, gente? Nessa época, as mulheres, elas eram muito livres, tá? Então, as mulheres socialmente, culturalmente, participavam ativamente em tudo e elas exerciam uma comunicação muito sábia com a natureza. E vamos lembrar de uma coisa aqui que é importante? Tudo que a gente precisa, a gente encontra na natureza. Tudo. Tudo. A farmácia, né? Hoje, os remédios, a base vem da natureza, daquela plantinha, daquela erva, né? A gente tem na natureza o chá, a gente vê na natureza a influência das marés, né? Nos partos, inclusive, nas águas do planeta. Se a gente olhar para os astros, a gente tem a astrologia, a astronomia. Então, todas as respostas, elas estão na natureza. E as mulheres lá dessa época, elas tinham essa conexão incrível com a natureza, né? Não só a natureza externa. E dominar, de alguma maneira, dominar não é o domínio sobre a natureza, é a sabedoria sobre essa natureza, é a comunicação. Esse tipo de poder, esse tipo de sabedoria é extraordinário e é incalculável, né? E também é compreendido como algo extremamente perigoso. Então, com o passar dos anos, né, esse tipo de poder, ele começou a fazer o quê? A incomodar a sociedade. E aí foram, né, eu não vou falar sobre o que eu falo nos cursos, que eu dou uma ideia maior, até falando que eu dou bastante teoria, né? Porque é importante, a sabedoria nos liberta, né? Ela liberta a gente também, ela faz a gente repensar, a gente, para quebrar padrão, a gente tem que olhar para o que está aí, né, à nossa frente. Então, esse tipo de poder, né, feminino, né, baseado não sobre o outro, mas dessa conexão da mulher com a natureza, ele começou a incomodar. E até hoje, se a gente olhar, o que a gente aprende sobre Eva, né? O que a gente aprende sobre Lilith? O que a gente aprende sobre confiar em mulheres? Tudo bem, a gente está aqui no Instagram, a gente está aqui no YouTube, de uma mulher que trabalha há 25 anos com mulheres e que já passou por inúmeras situações e que o seu público, na maioria, são mulheres que trabalham com mulheres. Então, aqui, nesse contexto, é muito mais leve fazer essa live, mas não significa que todas as mulheres que fazem parte do meu trabalho e que vêm para o meu consultório, as minhas mentorandas, são mulheres que confiam em outras mulheres. Elas estão desmistificando isso e tentando compreender o porquê não se confia, né? Por que as mulheres não são confiáveis? Por que as mulheres não se apoiam, né? É importante a gente parar para pensar um pouquinho nisso. Então, agora é o momento de você olhar aí dentro, né? E sem julgamento, por favor, porque a questão aqui não é essa, porque eu olho aqui dentro, quantas vezes você já falou mal de outra mulher ou escutou alguém da sua família, do sexo feminino, falando mal de outra mulher? Quantas vezes você teve medo de outra mulher ser melhor que você? Né? Quantas vezes a gente aqui na rede social vai lá e se compara, né? Então a gente está começando o nosso trabalho, a gente está com nossa live com 40, 50 pessoas, 1.500, e a gente vai lá na live da pessoa, a gente não vai lá para ver o trabalho da pessoa que está, né, que já conquistou um público maior, que está fazendo um trabalho grande também, para ir lá e a gente se sente, ou a gente julga alguma coisa, a gente encontra alguma coisa para dizer que é ruim, ou o que a gente faz?
a gente se compara, se sente pequenininha, bem pequenininha, e a gente acha que a gente não serve mais para aquilo. Aí aquela hipótese que a gente tinha, nossa, mas não é possível que o mundo seja só isso, e aqueles milhares de sonhos que a gente tinha, a gente tem vergonha de colocar no mundo, né? Quantas vezes você julgou uma mulher pela roupa que ela está usando, pela fala dela? Quantas vezes você ou alguém perto de você, quando vê uma mulher, né, vestida com shorts ou com uma mini saia, falou, aquela ali é uma puta? Quantas vezes, né? Uma sem vergonha, né, uma desclassificada, é por isso que é estuprada? Gente, isso no Rio de Janeiro, eu tenho pacientes de lá, se escuta o tempo todo, né? Quantas vezes a gente escuta falar que tem uma mulher para casar e que tem uma mulher que é a mulher de rua, que é para passar tempo? Quantas vezes você já teve medo de não ser vista, de não ser reconhecida? Quantas vezes você já teve medo, né, de ser inconveniente? Porque as regras para as mulheres na nossa sociedade são diferentes das regras para os homens. E eu não estou dizendo que é bom para os homens isso também. As mulheres na nossa sociedade hoje, elas ainda não são confiáveis. Não são confiáveis. Você nunca escutou isso de uma outra mulher? Olha, não confia. Eu tive uma paciente há uns 2 meses atrás que trabalha com mulheres, que é uma querida, que ela chegou numa sessão de terapia, ela começou a namorar e ela soltou uma pérola. Ela disse assim: aí eu não vou comentar com ninguém que eu tô namorando das minhas amigas, porque você sabe, né? Isso pode dar errado. E aí eu devolvi para ela: que crença tá por trás disso? Qual é a crença? Você acredita mesmo nisso? Ou você aprendeu a acreditar nisso? Uma mulher assim, inteligentérrima, que faz um trabalho lindo com mulheres, trouxe isso, essa pérola. Eu julgo essa mulher? Não. Aqui é uma oportunidade da gente perceber que é sistêmico esse julgamento. E é natural ele acontecer. E a gente só vai conseguir sair desse lugar quando a gente observar isso em nós também, né? Então, por que o nosso corpo, ele sempre é demonizado, né? Ele é sempre culpado de algo. Por que a gente tem que esconder o nosso corpo? De onde vem essa fala de que o corpo da mulher, ele é pecaminoso? Então, tudo isso que a gente vivencia é uma construção social, cultural e econômica. E é uma herança também ancestral. Então, a gente fala tanto de diversidade de gênero, né? E diversidade étnica, né? Mas muitas vezes a gente esquece de algo muito importante também aqui que eu tô vivenciando muito hoje, porque eu estou na menopausa, que é a sociedade, é um termo bem interessante, jovencêntrica. Você sabe o que é uma sociedade jovencêntrica? Alguém sabe o que é uma sociedade jovencêntrica? O que é uma sociedade jovencêntrica, gente? Vocês sabem o que é? Porque isso tem a ver com o que não é o sagrado feminino. O que é uma sociedade jovencêntrica? O jovencentrismo, ele é um imperativo social que faz com que você precise, gente, precise se manter jovem. Aparentar isso em qualquer idade, tá? Ou seja, de modo que o velho certo, o velho correto, só é aquele que se apresenta assim, tá? Essa valorização. Tem um livro, a gente falando sobre o corpo da mulher, que é o Mito da Beleza, né, da Naomi Wolf, que ela não fala só da mulher, mas ela vai mais diretamente na mulher, né? Que ela fala das imposições de uma sociedade machista e patriarcal em relação a esse mito da beleza. Tá? Então, o mito da beleza, né? Então, eu trouxe aqui para gente o que não é sagrado feminino, né? Já que a gente está falando de aplicabilidade, a gente tem que falar com as crenças que não nos colocam em conexão com esse sagrado feminino. Então, eu falei do jovecentrismo
E estou falando aqui desse livro que tem a ver também com isso, que é O Mito da Beleza, que diz respeito a essa, vou colocar entre aspas, verdade cultural que cerceia mesmo a liberdade feminina, que é essa cultura que estabelece um imaginário, tá? Na nossa relação com o nosso corpo, que fala sobre a representatividade feminina na cultura através do corpo. Porque, de um lado, existe o problema dessa idealização e da venda do sonho irreal, dessa juventude eterna, desse corpo perfeito, né? Que preenche esse padrão de beleza e de personalidade que não condiz com a realidade. E o mesmo a gente pode dizer das revistas femininas e dos padrões estéticos vendidos. Eu já falei sobre isso numa live bem interessante, que eu trouxe um conteúdo da doutora Brené Brown. E de outro lado, ainda falando sobre o mito da beleza, existe o problema da propagação, ela cita isso, da rivalidade feminina. Então, as histórias que a gente encontra, em regra, ela opõe as protagonistas a outras mulheres. E assim, ela dissemina, né, essa eterna batalha entre a beleza extrema, né, a agradabilidade, né, a disputa por um príncipe, né? Então, esse livro ele é essencial, ele é muito legal. Então, é isso, né? Tudo isso que que eu estou trazendo aqui, contextualizando, é uma construção social. E não foi construído agora, são décadas, anos e anos, faz séculos, né? Então, aqui eu volto naquela questão, mas sagrado feminino tem a ver com religião? Não tem a ver com religião? Sim e não, né? Porque com as religiões e com os dogmas, e aqui eu não estou julgando nenhuma religião e não estou falando para vocês saírem das religiões, mas a base da maioria das religiões é o medo e a culpa, e tem um foco muito grande nesse corpo feminino, como o corpo feminino sendo o próprio diabo, né? Porque o corpo feminino, ele é proibido e pecado, né? Você encontra uma mulher com shorts, você pode chamá-la de vagabunda. Aí você vê aquele cara na rua, né, sem camisa, com aquele barrigão imenso, entrando no boteco, tomando cerveja, mas eu não agarro ele, né? Mas uma mulher pode ser agarrada porque usa shorts curto. E isso tem a ver com toda essa cultura que demoniza. Você demonizou algo, tornou algo proibido, aquilo fica mais atrativo. Então, de alguma maneira, você tem inconscientemente, uma força que conspira contra esse feminino nosso, porque ele é dito como proibido. Então, tem uma construção. Né? Então, o nosso corpo, ele é olhado como pecado. E se você não seguir essas regras, né, que os dogmas trazem, que as religiões trazem, o que acontece? Muitas coisas ruins podem acontecer com você. Inclusive, você queimar no mármore do inferno. Que mármore é esse que eu não consigo entender? Respeito às religiões, tá? Mas não consigo. Não cabe aqui dentro. Porque as nossas regras são diferentes para homens e mulheres. E com isso, a gente foi esquecendo, né? E aí colocando essas camadas do quê? De medo, né? Quantas mulheres morreram na Inquisição queimadas? Homens também, mas foram muito mais mulheres. Quantas mulheres ainda hoje são mortas, né? A gente tem um feminicídio absurdo hoje, né? Essa ideia de que você não pode envelhecer, né? Então, a sociedade pega, sim, muito mais pesado com as mulheres. Inclusive, por nós mulheres. Porque, gente, muitas mulheres morrem na mesa de cirurgia fazendo plástica. Eu não sou contra fazer plástico ou qualquer procedimento que você queira fazer, qualquer coisa que melhore. Não sou contra você usar um filtro. Não tem nenhum problema, nada a ver isso. A questão é, eu sei por que eu estou usando? Eu sei o porquê que eu estou indo fazer aquilo?
é para o outro, é para ser aceita, se for, tudo bem, entendeu? Então, aqui a gente chega num ponto que fala do feminino, que fala da mulher como um objeto, inclusive para nós. Ou seja, eu tenho que ter um corpo bonito, mas eu não posso mostrar esse corpo bonito. E quando eu envelheço, eu tenho que fazer tudo para manter aquele corpo bonito que eu não podia mostrar. Não é absurdo? Eu faço ginástica o dia inteiro, só como aquilo que é, levo marmita para tudo quanto é lugar, né? Mas eu não posso mostrar esse corpo, porque senão eu posso morrer. Ou posso ser julgada por outra mulher. Se eu for com esses shorts na casa da minha amiga, capaz que ela pense que eu vou roubar o marido dela, né? Então, a nossa sociedade, ela é muito patriarcal. E ela é machista. E a gente é filha desse patriarcado. Então, a gente repete isso sem perceber. E isso atinge todos nós. Torna a nossa sociedade doente. Sim, torna a nossa sociedade doente. Então, é um massacre. É um massacre. Então, quando a gente volta lá para as civilizações matriarcais até hoje, o que aconteceu, né, nessa ponte? Vamos lembrar, né? As mulheres, né? Elas foram para onde, né? Essas mulheres lá que cuidavam da natureza, que faziam mil coisas, muitas foram para o serviço doméstico. E daria para falar mais milhares de coisas aqui, tá? Durante muito tempo, e ainda acontece hoje, né? O homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa, ou ficava, né? E aí a mulher foi para o mercado de trabalho, né? E ela vai para o mercado de trabalho, mas ela ainda continua fazendo o quê? Cuidando da casa, cuidando dos filhos. Eu vou trazer um exemplo muito simples aqui, tá? Que é meu. Eu não sou a live, mas é um exemplo meu, tá? Qual que é a imagem? Vou perguntar primeiro para vocês, né? Qual que é a imagem que vocês têm da infância de vocês, dos papéis do pai e da mãe dentro da sua família? Eu vou contar o meu aqui, tá bom? Porque é um modo que a gente aprende, né? Vamos lá. Meu pai foi funcionário público da Prefeitura de Santo André. A minha mãe foi professora, diretora de escola da rede pública e da prefeitura, e foi professora universitária durante muitos anos da faculdade Unify, né, aqui em São Paulo. Nós éramos em 4 irmãos, tá? Meu pai e minha mãe trabalhavam muitas horas por dia, era muito comum para conquistar o que eles conquistaram, mas o meu pai e minha mãe chegavam em casa, o meu pai ia tomar o seu banho, ia para a garagem, mexia nas coisas dele de pescaria, ia conversar com os amigos, né? Na época era telefone fixo, eu lembro que ele sentava numa cadeirinha e começava a ligar, até hoje ele faz isso, ele adora ligar para os amigos. E a minha mãe ia fazer o quê? A gente tinha a dona Ana que trabalhava em casa, mas a minha mãe ia fazer o quê? Ela ia ver se a dona Ana tinha feito jantar, ela ia ver o que faltava para a semana do mercado. Geralmente ela chegava cheia de sacola. Ela ia olhar se a gente tinha feito as nossas lições de casa, perguntar. Ela, né? Então, como que a gente aprende? A gente aprende pela repetição, muitas vezes, né? Tem a questão das escolas que a gente frequenta, o ambiente social, né? O que eu vi a minha infância inteira é a mulher acumulando funções. Vamos lembrar que o que eu estou trazendo aqui pode ser que não seja regra, mas é comum até hoje. Tem uma palestra que o Leandro Carnal fez no Dia Internacional da Mulher, já faz um tempinho, vale a pena vocês assistirem, tá? Em que ele cita um exemplo bem interessante. Ele conta que ele foi convidado para ir jantar na casa de um casal de amigos, alguma coisa assim, tá bom? E aí, chegou a Penélope aqui, a minha gata. E aí, quando a dona da casa, que também é professora universitária, o casal é professor universitário, quando a dona da casa abriu a porta para ele entrar, ele conta isso, tá? A dona da casa disse para ele assim: Leandro, sinto muito. Olha, não deu nem tempo de eu cuidar da casa, não deu nem tempo de eu, né, fazer direito esse jantar como eu queria. Quer dizer, e o Leandro questiona essa questão de por que era uma responsabilidade só dela, por que ela estava se desculpando, tá? Né?
o tempo todo eu escuto as mulheres aqui no Instagram, as mulheres que vêm buscar um trabalho de psicoterapia ou que vêm buscar uma mentoria para empreender em alguma coisa, a seguinte pergunta, tá? É mais de uma. Soraya, o que eu faço para empreender e cuidar dos meus filhos? Soraya, será que eu vou dar conta de tudo? Eu acho que eu vou ter que desistir dos meus sonhos. Gente, são algumas falas, tem milhares, né? Então, como que a gente não vai sentir medo? Então, gente, como que a gente não sente medo em um mundo que há milhares de anos as mulheres são mortas por serem acusadas também, vamos falar, de bruxaria, de feitiçaria. E aqui eu não estou falando só do medo de perder a vida, porque o medo é algo inconsciente e é também uma característica básica do ser humano. É primordial, nós sentimos medo, é natural. A mulher multitarefas, quem nunca? Eu, por exemplo, né? Então, tem uma pesquisa muito interessante que a doutora Brené Brown faz com mulheres que como que elas se sentem? A pergunta é, como que essas mulheres se sentem em ambientes que elas chegam e só tem homens? Então, visualiza aí um ambiente que você chega, você vai num bar à noite sozinha, você sai, tudo bem, é pandemia, gente, imagina só, tá bom? E você chega num bar e só tem homens, você chegou sozinha, como é que você se sente? Me diz. Olha só, gente, segundo essa pesquisa da doutora Brené Brown, existe uma memória no nosso corpo ancestral que fala sobre perigo. De alguma maneira, a gente não se sente à vontade, na maioria das mulheres, pela pesquisa que ela fez, em entrar em um bar sozinha, ainda no século XXI. E nessa pesquisa, essa sensação de medo, essa sensação de vergonha, não é resultado necessariamente de uma experiência que essa mulher teve com algum homem, mas ela está no inconsciente coletivo. Então, eu, em particular, mesmo não tendo nenhuma experiência muito traumatizante com o masculino, como eu coloquei, me sinto desconfortável, tá? Envergonhada. E muitas das minhas pacientes que trabalham em ambientes masculinos falam sobre vergonha, sobre impotência, sobre medo, sobre raiva, que é um sentimento super primitivo. Então, de onde vem esse sentimento, esse inconsciente da nossa memória ancestral que traz isso tudo? Então, vem desse processo que a doutora Clarissa Pinkola Estés traz muito bem, e nas lives anteriores eu falei muito, né, das nossas crenças, da nossa menina interior ferida, mas vem desse processo também cultural e social e ancestral de domesticação numa sociedade machista, patriarcal e misógina. Então, olhar para tudo isso é fundamental. E falar sobre a aplicabilidade do sagrado feminino, né? Que é, né? Como que eu tô dentro de tudo isso? Como que eu vivo dentro de tudo isso? Sem julgar a outra mulher. Vocês lembram de um caso que aconteceu em Brasília? Eu acho que faz um ano, que as mulheres do condomínio entraram com um processo, eu acho que foi isso. Eu ouvi isso. Eu não me lembro direito. Nem lembro no que deu. Porque teve assim, as mulheres, as mães do condomínio, acho que mandaram uma carta para o condomínio dizendo que estavam incomodadas com uma mulher do condomínio que se vestia inadequadamente. Assinado mães do condomínio, né? E aí, a questão aqui não é julgar as mães do condomínio, porque elas aprenderam assim. A questão aqui não é essa. A questão aqui é entender por que nós pensamos isso. Porque aí o que acontece na defensiva das mulheres, né? Muitas vezes, para essas mães do condomínio, por exemplo, tem uma fala assim: essa mulher tá precisando dar. Essa mulher, sabe por que é? Não transa gostoso. De novo, a gente cai no julgamento do feminino. A gente não para pensar no porquê que a gente tem esse julgamento. Então,
Como que eu tô dentro de tudo isso? Porque a primeira opção é julgar, né? Então, olhando todos esses tempos, todos esses anos, toda essa domesticação, a gente perdeu muito essa conexão com o que essas ancestrais faziam, que é essa conexão com essa natureza. Eu não estou falando só de natureza externa, eu estou falando de natureza interna, né? Com os nossos ciclos, porque não é todo mundo que pode ir para a floresta todo dia, não é todo mundo que tem um círculo de mulheres para participar. Né? Aqui a gente está fazendo isso, é um círculo feminino de confiança. Então, é importante falar algo aqui, que a maioria das religiões, ela muitas vezes desaprova atitudes como você estudar arquétipos da deusa. Aí que a gente pode fazer uma correlação que as religiões muitas vezes também castram o sagrado feminino, né? Porque, né, tem religiões, já que sagrado feminino tem a ver com essa conexão com a natureza, com ciclicidade, né? Você estudar o arquétipo da deusa dentro de uma religião muitas vezes não é bem visto. Você usar uma astrologia, né? Você se enfiar na natureza, você pegar, colher ervas, né? Você fazer as suas poções, você, né, aplicar uma, sei lá, aromaterapia, né? As religiões, muitas, não gostam disso. Então, o que a gente faz? A gente acaba se afastando ainda, né? Então, olhem para tudo isso. Não que a sua religião é ruim. Honre a sua religião, mas questione tudo isso, né? E lá no passado, as mulheres viviam essa conexão com a natureza, com a lua, com as plantas, havia uma troca. E se a gente estudar historicamente, inclusive, a gente encontra, né, as tendas vermelhas, né, as tendas lunares. Hoje ainda a gente ouve muito falar nas sociedades nativas norte-americanas, né? Em algumas tradições nativas tem lugares que só as mulheres podem entrar, em que a sabedoria das anciãs é muito honrada, né? A gente tem a tradição das contadoras de história. Então tinha uma troca. Então havia aquilo que a gente nomeia hoje como sororidade. Só para vocês terem uma ideia do hoje, né? Na minha rede social, por exemplo, 99% eu acredito que é um público de mulheres. E quando tem algum comentário desnecessário, assim, ou um comentário passivo-agressivo, na maioria das vezes, portanto, é um comentário feminino. Vem de mulheres, né? Então, vem de mulheres, às vezes, quando eu publico alguma coisa, por exemplo, outro dia eu publiquei uma foto de uma mulher, ela não estava nua, mas ela estava, aparentava uma liberdade de um corpo, não queria que aquela foto fosse o foco, né? Mas uma mulher veio e colocou, que achava um absurdo eu colocar aquele tipo de foto. Não tem nenhum problema ela colocar isso, né? Mas eu também parei para pensar o que significava aquela foto, né? Então, quantas amigas que você tem, né, que frequentam a tua casa hoje? Quantas amigas que você tem um contato de confiança? Porque as mulheres, né, elas acabam competindo muito entre elas, mesmo no ambiente do sagrado feminino. A gente ouve muitas falas no feminismo de que o sagrado feminino é um movimento ruim, que o sagrado feminino é um movimento que só fala de mulheres dançando esvoaçantes, com vestidos esvoaçantes, com coroas de flores na natureza, né? Mas o próprio feminismo vem diminuindo um movimento. O próprio sagrado feminino julga o feminismo. O feminismo, ele defende não só os direitos das mulheres, mas todos os direitos. Claro que tem várias, abre um leque, eu não vou abrir uma discussão sobre isso, eu já fiz, mas vamos olhar para tudo isso. Né? Tem uma guerra entre as próprias mulheres que criaram movimentos para sair do patriarcado. Então, as próprias mulheres que fizeram movimentos novos para sair desse patriarcado julgam outras mulheres porque aquelas mulheres não estão fazendo igual a elas. Ou seja, não é, de alguma maneira, um dogma igualzinho? Tem uma página que eu gosto bastante, né? E aqui não é uma questão partidária, é uma questão não partidária, né? Que é da Gabriela Mansur, né? Que ela é uma promotora de justiça, que ela fez aquela página Justiça de Saia, Justiça sem ser cedilha, né? Eu gosto muito da página dela e o que é publicado lá, o que ela compartilha. E ela fala assim, né? Por que uma mulher incomoda e quando a gente quer resolver algo,
a gente julga novamente uma mulher. A gente julga, tá? Então, o julgamento, as inseguranças que a gente aprendeu, a gente carrega. Então, o sagrado feminino, aqui, eu estou colocando sobre sororidade, sobre feminismo. A aplicabilidade é isso, que fala dessa capacidade de você entender outra mulher, de você perceber que o julgamento ele vai acontecer, mas não resolver esse julgamento com outro julgamento. Então, é a gente começar a entender de onde vêm essas coisas. Porque quando a gente entende, a gente muda. Quando a gente entende, a gente começa a fazer alguma coisa. Então, praticar a sororidade, e aí aqui eu estou falando de empatia, aqui eu estou falando de empreendedorismo feminino e de tantas outras coisas mais, é uma maneira da gente aplicar o sagrado feminino. Claro que muitas vezes a gente se defende, né, da vontade, com as mesmas armas do patriarcado, né? E a gente nem percebe, porque a gente está de uma maneira sistêmica vivendo tudo isso. Então, às vezes, vem uma mulher falando algo que a gente, sei lá, considera tão absurdo, né? E que aquilo, poxa vida, parece tão. Pô, tá falando que o meu corpo é pecado, que eu, né, tenho que seguir isso, que eu tenho que tomar um hormônio, que eu tenho que fazer aquilo, né? Dá vontade de mandar merda, mas eu estaria fazendo igual, né? Então, eu não preciso aceitar e acolher, mas eu preciso olhar de onde vem essa crença, né? Então, de onde vem o seu medo? Por exemplo, falando de empreendedorismo, de aparecer nas redes sociais, do julgamento. Então, a gente precisa se conectar com a sororidade. E quando a gente fala de toda essa domesticação, é algo que é bem importante aqui. A mulher, ela começou a retomar o mercado de trabalho, e quem abriu esse mercado de trabalho para a gente? Quem abriu isso para a gente? Também é algo que a gente precisa olhar. As nossas antepassadas. A minha mãe, a minha avó, elas fizeram isso como? Na força, na raça, na coragem. Essa mulher foi lá e ela desbravou o mercado de trabalho. Para quem? Para nós. Não tinha internet, gente, né? O feminismo, sim, tem muitos movimentos que eu amo. Mas tem algo aqui essencial. Nós fomos para o mercado de trabalho, mas ainda não sentimos essa liberdade da divisão de tarefas. A gente se sente ainda responsável por cuidar da casa, na maioria das vezes, dos filhos. E isso ainda acontece muito, porque eu recebo o tempo todo na rede social isso. Eu atendo mulheres, né? E tem uma fala assim: ai, Soraya, o meu marido não me ajuda. Marido não tem que ajudar. Tem que fazer parte de tudo. Tem que dividir, tem que colaborar. Marido tem que ajudar? Filho pode ajudar. Marido tem que ajudar? Visita pode ajudar. Marido não. Tem aquela fala assim: ai, Soraya, e agora, né? Eu quero empreender, mas será que eu, né? Eu tô com 2 filhos pequenos. Tudo bem. Então, vai para os filhos pequenos, mas ela se sente culpada por não empreender e se sente culpada por não colocar o seu sonho no mundo. E também se sente culpada, de alguma maneira, e vítima por ter que ficar naquele papel que não é o que ela queria. Então, o que acontece aqui? Essa exaustão, porque essa mulher está acumulando milhares de tarefas. Então, ir para o mercado de trabalho fez com que a mulher, hoje, acumulasse tarefas. E a mulher acumula tarefas. Por quê? Por que a mulher acumula tarefas? Porque ela é dominada pela culpa. A culpa porque é mãe, a culpa porque não é mãe, a culpa porque trabalha, a culpa porque não trabalha, a culpa, a vergonha e a exaustão são sentimentos muito comuns, mas que te desconectam do seu sagrado feminino, da sua potência feminina. Então, a questão sobre, de novo, aplicabilidade é entender o que aconteceu aqui. E aquelas ancestrais que estavam lá atrás, né, que estavam conectadas com essa natureza, com os ciclos, com as outras mulheres, com a sua criatividade, com o seu poder feminino, com essas potências, né? E que geração a geração a gente foi perdendo isso, né? Como que a gente recupera isso?
Como que a gente resgata esses saberes, né? A gente tem tanto, a gente tem internet, a gente tem mercado, né? Muitas das nossas ancestrais não tinham. Então, a gente tem, né, querendo ou não, a gente tem muitas vezes uma funcionária, mas não é todo mundo que tem, né? Então, o Sagrado Feminino fala também desse resgate dessas sabedorias que foram, de alguma maneira, ocultadas, né? Essas mulheres que foram vistas como bruxas, né? Eram mulheres, o quê? Normais, né? Que tinham um conhecimento das plantas, um conhecimento sobre o próprio corpo, mulheres que tinham esse poder, né? Eram empoderadas, né? E eu acredito que isso causa um baita medo, porque tem uma relação com a espiritualidade, sim, né? Tem uma relação com aquilo que transcende o que a gente conhece. E aí a gente se percebe e vê, né, o tempo todo a mulherada inquieta hoje, inquieta. Eu sou muito inquieta, né? A gente vê a exaustão. Eu, por exemplo, essa semana estou bem exausta, estou bem cansada, né? E perguntando assim, né, Soraya, é isso mesmo? Né? Então, essa necessidade da mulher devolver-se, essa necessidade da mulher voltar para casa, mesmo que ela não compreenda como, mesmo que ela ainda esteja julgando milhares de mulheres, ela está acontecendo no mundo todo. Ela está acontecendo, porque nós estamos fazendo parte hoje desse pensamento do inconsciente coletivo. Nós estamos reavivando, reconectando com esses saberes adormecidos, através da aromaterapia, através dos terapeutas holísticos, através, né, de tantas coisas que a gente está ressignificando e dando outros nomes para poder o quê? Existir, para que a gente não queime de novo numa inquisição de uma maneira ou de outra. E a gente tem muito para desmistificar, não é julgar. Gente, vamos falar de um assunto bem simples aqui, tá? A pílula, né? A pílula, ela veio para libertar a mulher. Não sou contra quem toma pílula. Eu nunca usei pílula, tá? Mas isso foi uma escolha minha. Será mesmo que liberta? Né? O que é a pílula? Né? Ela é uma bomba de hormônios que muda completamente a tua ciclicidade, que é essa capacidade de você se sentir diferente, intuitiva, selvagem, né? Durante o intervalo, que às vezes é de 28, às vezes é de 30 dias, 32 dias, entre uma menstruação e outra. E o que a gente aprende sobre isso? Que é ruim. É ruim ser cíclica. Se você está na TPM, o que você escuta? Porque a gente aqui da minha página, as minhas alunas e alunas que vêm de outras alunas que estão aqui, né, no meu Instagram, são mulheres que já estão buscando um conhecimento. Mas se você levar isso, por exemplo, para um SESC, como eu já levei, para o SESC Ribeirão Preto, Sagrado Feminino, é um absurdo isso tudo que eu falo. E tá tudo bem. Eu não vou julgar essas mulheres que acham absurdo. Eu vou tentar entender de onde vem essa crença e não deixar elas se sentirem culpadas por isso. Tá? Então, ia perguntar isso: será mesmo que ela veio para libertar a mulher ou para mais uma responsabilidade para nós? Aí eu vou chegar. Então, que chato, né? Porque a gente às vezes só está exausta mesmo, né? A gente não está em TPM. E por que a gente está exausta? Por que a gente está exausta? Porque a gente está com um acúmulo de funções. Mesmo que a gente não perceba, a gente tem um acúmulo de funções. Então, a pílula realmente veio para libertar a gente? Eu não acredito nisso, né? Então, eu entendo perfeitamente e eu respeito a escolha de qualquer mulher, mas tomar uma pílula também é perder o contato com essa parte natural dentro de você, da tua natureza cíclica. E não se sintam culpadas, por favor. Eu tenho uma endometriose, Soraya. Tudo bem. Soraya, tudo tem o seu tempo, né? Então, vamos lembrar da natureza, colocando já aqui que para se conectar com o sagrado feminino, nem sempre a gente consegue estar dentro de uma floresta o tempo todo, ir para a praia todo o tempo, né? Senão eu vou criar outro estereótipo. Tudo bem também os estereótipos que existem, né? Mas é importante aqui o que eu quero falar, que é dessa natureza da mulher interna. E dessa natureza que me rodeia aqui no meu apartamento, aqui na minha... Eu não moro em apartamento, eu moro em casa, né? Nós temos esses ciclos. E é muito natural você fazer isso, porque ainda a gente aprende hoje que menstruar é o quê? Muitas vezes a gente escuta ainda hoje, tá? Principalmente com adolescentes. Tem uma geração de adolescentes aí que não, mas tem uma grande
massa que fala que menstruar é sujo, que menstruar nos atrapalha profissionalmente, porque nós temos a tal da TPM. Na Índia, muitas meninas, não só na Índia, tá? Deixam de ir na escola por causa do tempo menstrual, porque elas não têm condições de comprar absorvente, por exemplo. Né? E nem tem, agora tem muitas ONGs trabalhando nisso. Uma ONG que ensina você a fazer um absorvente natural, né? Então tem uma vergonha que rodeia a menstruação. Então, vocês lembram daquelas propagandas de menstruação que as mulheres apareciam com aquela calça branca? Uma calça branca, correndo, livre, leve e solta, né? Com aquela calça branca, correndo, livre, leve e solta. Aí aparecia aquele absorvente, geralmente branco, e aí tem toda uma questão tóxica aí também, que eu não vou entrar hoje, né? E aí elas derramavam um líquido da mulher que menstrua que nem um avatar. Azul. Você lembra? Alguém aqui menstruou azul alguma vez? Então, né? Olha só, a gente aprende o tempo todo isso, que não é bom menstruar. E tá tudo bem se você não quer menstruar, né? Assim como a gente aprende que não é bom menopausar. Eu escolhi na minha menopausa não fazer reposição hormonal. Gente, agora que tá melhorando alguns sintomas, mas assim, furacão total, porque é um tempo de descanso e eu tô enlouquecida atrapalhando. Teve dias que eu acordei e falei assim, amanhã eu vou ligar para uma médica e vou fazer uma reposição hormonal. Várias vezes eu pensei isso, foi só uma vez, porque são sintomas muito loucos. Cai a tua energia de uma hora para outra, você fica mal-humorada, você fica irritada. Peraí, mas faz parte do meu corpo, né? Então, eu quero passar por isso, estou passando por isso. Então, isso é uma decisão minha, por favor, é minha essa decisão, eu não estou julgando ninguém. Então, a gente aprende que não é bom menstruar, assim como a menopausa. Então, se a mulher engravida, é culpa dela, né? Então, a gente toma pílula por isso, né? Tem mulher que fala que o marido não aceita que ela para de tomar pílula. Virou uma responsabilidade nossa, né? Então a gente se libertou com a pílula num aspecto, a gente pode até entender um aspecto disso, mas também virou uma escravidão e disseram pra gente de novo que a obrigação de não engravidar é nossa, né? Eu tenho obrigação, né? A gente vai lá transar, os dois estão lá na hora, os dois estão no coito, né? Estão lá no rally rola, mas só eu que tenho que me preocupar em não engravidar, né? E eu falo tudo isso, gente, porque nós tomamos decisões muitas vezes que ferem o quê? Já foi falado aí, o nosso corpo. Será que a culpa, né? Será que a vergonha e a exaustão atrapalha também o nosso negócio, a nossa vida? Então, quando a gente fala de sagrado feminino, tem muita coisa. Tem as rodas femininas, tem os ritos, tem as danças, tem o feminismo, tem a sororidade. Mas eu também posso me conectar com o sagrado feminino, olhando para esse aspecto da sororidade, e se conectar com esse espaço energético que tem aqui dentro da gente, essa energia feminina e masculina. Por exemplo, a gente tem o símbolo, né, taoísta do Yin e do Yang, né? E essa filosofia ela fala, eu tenho uma aula só sobre isso, que a gente vive num mundo dual, né? E que as energias feminina e masculina vivem dentro de nós. Isso é psicologia pura também. Então, nós mulheres somos mais Yin e os homens deveríamos ser, né? Poderíamos ser, deveríamos não. São mais Yang. Mas dentro do Yin e do Yang, né, se a gente pegar o símbolo, né, que é muito bonito, pesquisem aí quem não conhece, né, tem o Yin. E dentro do Yang tem o Yin, e dentro do Yin tem o Yang. Né? Então, essa energia nossa que fala do intuir, do sentir, né? E essa energia yang, né? Que é a energia do fazer, do executar, do comunicar, do planejar. Ou seja, a gente tem essas duas forças dentro de nós. E o que o Sagrado Feminino nos diz é que essa dualidade seria algo que nos colocaria num lugar de muito equilíbrio. Se a gente usasse isso com muita sabedoria, né? Então a gente conquista tudo o que a gente quiser se a gente começar a equilibrar, praticar a sororidade, não falar mal de outras mulheres, né? Empreender, observar, olhar para o nosso corpo, entrar em equilíbrio com a nossa ancestralidade. Não estou falando de amar a tua mãe, que de repente teve uma relação com você ruim, mas de honrar essa ancestralidade e essas mulheres que vieram antes de nós e equilibrar essa energia de feminino e masculino, né? E esse equilíbrio, ele depende muito de como você foi criada, né? Da escola que você frequentou, de como você interpretou, do que você recebeu do mundo. E qual é a energia que a gente tem mais desenvolvida? Eu, por exemplo, eu tenho muito mais desenvolvida essa energia yang, né?
Claro que eu sou intuitiva, claro que eu sinto, mas eu realizo muito, eu faço muito, né? Então eu tenho que, na menopausa, desenvolver mais esse lugar desse feminino, cada vez mais. Porque quando a gente olha para a sociedade hoje, pelo menos a maioria das mulheres que eu atendo e dos grupos que eu participo, né, elas falam o seguinte, né, que para enfrentar esse mercado de trabalho, para dominar tantas funções, é preciso predominar uma energia masculina, senão não dá conta. Isso leva ao quê? A comparação, né? Aquela que fala, que muitas vezes chega e, por exemplo, eu tô cansada. E aí chega uma outra mulher e fala para você, eu já ouvi isso de terapeuta, tá? Ai, que mimimi. Eu tô esgotada. Isso é mimimi, né? Então, tem outras mulheres que mergulham muito nesse feminino também e não desenvolvem nada do yang. E o que que acontece? Tem um yin adoecido também, que são as mulheres que ficam muito para dentro, que não realizam, que sonham, 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 sonham e só realizam o sonho do outro, que muitas vezes não se sentem capazes. Por quê? Por causa do seu medo, pela sua culpa, pela sua vergonha. Então, se reconectar com essa dualidade em totalidade é o sagrado feminino, né? Mas a maioria de nós, a gente está adoecida, né? E a gente precisa parar de julgar essas mulheres, né? Quanto mais a gente julga, menos unidas a gente fica, falta confiança. E quando eu perguntei sobre o sagrado feminino, né? Se isso causa desconforto, você acredita que o mundo quer mulheres equilibradas e potentes? Então, esse mundo equilibrado, ele não é importante para a nossa sociedade. Por que ele não é importante? Porque não se venderia tantos remédios, né? Tem muitas coisas, não se venderiam tantas plásticas. Então, se você sentiu o chamado de ser uma mulher, né? Porque muitas mulheres que me procuram são mulheres que transformam outras mulheres. Tem alguns saberes ancestrais que podem nutrir você e podem nutrir o teu negócio, né? Para a gente estar do lado de outras mulheres, a gente precisa abrir mão do nosso julgamento, porque ele é estrutural e ele é social. A gente precisa aprender sobre a sacralidade do gênero, honrar mais essa sacralidade, não colocar culpa no homem ou na mulher ou em outro, né? Porque a energia masculina que nos habita, ela precisa também ser honrada, ela precisa ser equilibrada. A gente precisa olhar mais para os nossos ciclos e aceitar que você é a própria natureza, que não está fora, né? Você, né, na realidade, não é uma extensão da natureza, você é a própria natureza. E para a gente estar ao lado de outras mulheres, a gente precisa reconhecer que há uma separação gigantesca de raça. Sendo assim, a gente precisa ser humilde e respeitosa e entender o nosso lugar de fala. E a gente precisa aprender sobre ciclicidade humana, porque nós somos muitas e nós somos cíclicas, e isso é que é o natural. A gente precisa olhar para a nossa autenticidade, para aquilo que é original, que não é fazer algo diferente, mas é fazer do seu jeito. Se tornar uma referência, né? Se tornar uma referência dentro desse lugar, e não um exemplo. Então, para estar ao lado das outras mulheres, a gente precisa começar a aprender a não carregar tantas regras e tantas condutas de julgamento que fala que está num lugar de sagrado feminino, mas no fim você está julgando também. E sim desenvolver métodos e aplicar na tua vida. E quando a gente quer ser uma mulher que transforma outras mulheres, né? Essa verdade de olhar para a gente, né? Para olhar e trazer mulheres para perto.